Fala galera, nossa aula de hoje é sobre multiplicação com frações. Nessa aula a gente vai ver multiplicação de número natural por frações, a gente vai ver multiplicação de fração por uma fração e a gente vai ver como a gente faz simplificação também em operações de multiplicação com frações. Meu nome é Fernando Lima, sou professor de Matemática e Finanças, sejam muito bem-vindos à aula. Então, começando aqui de multiplicação com frações, a gente vai começar com multiplicação de um número natural por uma fração, tá? E aí, claro, para a gente entender como que é feito esse processo, a gente vai utilizar uma situação-problema para a gente resolver e entender como é feito esse processo de multiplicação de um número natural por uma fração. Olha o que diz a situação, diz o seguinte: para fazer uma fornada de brownies, Bruna utiliza 1/5, vou até circular logo aqui, ó, 1/5 de xícara de cacau em pó. Como ela quer fazer 3 fornadas, olha só, de que fração de xícara de cacau em pó ela vai precisar? Então vamos lá, eu até fiz aqui um desenho para a gente colocar no desenho e a gente entender como é que funciona. Se ela usa 1/5 de xícara de cacau para fazer uma fornada, presta atenção, é como se eu tivesse aqui, 1/5 é uma figura dividida em 5 partes, ok? Está dividida em 5 partes porque o denominador é 5. Se eu estou considerando só uma, 1/5 seria uma parte dessa aqui, ó. Então isso daqui representa para a gente o quê? 1/5. Só que olha o que a questão diz, que ela quer fazer o quê? 3 fornadas. Isso daqui seria o equivalente para uma fornada. Pensa o seguinte, se para uma fornada ela vai utilizar 1/5, se ela vai fazer 2 fornadas, ela vai precisar utilizar mais outro 1/5 aqui, ó. Tá? Da quantidade, no caso, de cacau que ela tem. Se ela for fazer 3 fornadas, ela vai precisar utilizar o quê? Mais 1/5. Seria como se eu tivesse, então, a soma desses valores. E a gente, inclusive, viu como é feito soma de frações com denominadores iguais. A gente viu na aula passada. Caso você não tenha assistido essa aula, volta lá, assiste a aula de adição e subtração de frações com frações, que você vai entender o processo que a gente vai fazer agora. Mas vamos lá, a gente vai aproveitar e relembrar um pouquinho. Em adição de frações com denominadores iguais, o que é que a gente faz? A gente conserva o denominador, que é 5, aqui nesse caso, e faz a soma dos numeradores. Então a gente vai somar 1 mais 1, 2, 2 mais 1, 3. Resultado, então, 3/5. Só que aqui a gente tem um exemplo muito simples, aqui um cálculo pequeno. Quando a gente tem um cálculo já um pouco maior, já fica mais complicado a gente fazer tanto o desenho quanto montar as somas. O que a gente pode fazer então? A gente pode resolver de forma prática, utilizando justamente o quê? A multiplicação, porque aqui a gente não utilizou a multiplicação, né? A gente utilizou o conhecimento anterior que a gente já tinha visto na aula passada. Então, olha só, como é que a gente vai fazer isso aqui? Para montar, vai ficar desse jeito, ó. 3 vezes 1/5. Que é isso que a gente vai ter. Porque se são 3 fornadas, são 3 vezes 1/5 que a gente vai ter. Como é que a gente faz essa multiplicação? O que eu preciso saber? Olha só, o que a gente faz isso daqui? Multiplica o de cima pelo de cima e o de baixo pelo de baixo. É assim que a gente faz multiplicação de frações. Professor, mas não está aparecendo nenhum número embaixo do 3. Se não está aparecendo, você pode colocar o valor 1. Por que o valor 1? Porque o 1 ele é um valor subentendido no denominador. Por que isso acontece, professor? Preste atenção. Se eu pegar e dividir, lembra que toda fração representa uma divisão? Se eu dividir 3 por 1, o resultado voltaria para o 3, que era o número que eu tinha antes. Então, eu posso, sempre que eu precisar representar o denominador de uma fração, eu posso colocar o 1 lá embaixo, tá? Quando eu estiver trabalhando com número natural, que aí eu vou ter a representação desse número natural em formato de uma fração. E agora, daqui para frente, é só fazer as multiplicações. Olha como é que vai ficar. 3 vezes 1 vai ser 3. Multiplicação dos numeradores gera o resultado do numerador. Multiplicação dos denominadores gera o resultado do denominador. 1 vezes 5, 5. Olha só, o resultado deu exatamente o mesmo. Então, de forma prática, a gente pode só montar a multiplicação e resolver. Dessa forma, eu consigo utilizar multiplicação de número natural por uma fração. Vamos ver outro exemplo? Olha só, segunda situação. Alexandre e uma amiga compraram certa quantidade de figurinhas e as dividiram igualmente em 8 montes. Então, já entende que elas dividiram em 8 montes. Isso aqui, se elas dividirem, no caso, eles dividiram aqui em 8 montes, o que a gente vai considerar? Um monte, ele vai representar para a gente o quê? 1/8, tá? Só para a gente lembrar. Por quê? Seria aquela quantidade de figurinhas dividida em 8 partes, eu considerando um monte, é 1/8 só. Só para a gente lembrar. Eu já não estou mais montando desenho, a gente já vai resolver de forma prática isso aqui. Olha só, como o Alexandre tinha menos figurinhas em seu álbum, ele ficou com 5 desses montes. E sua amiga ficou com o restante. Com qual fração do total de montes Alexandre ficou? Olha só, ele ficou com 5. Cada monte representa 1/8. Se ele ficou com 5, é só fazer 1/8 vezes 5. Então vai ficar assim, ó, 5 vezes 1/8. E aí lembra o seguinte, como é que resolve multiplicação utilizando fração? Multiplica numerador por numerador, denominador por denominador.
Ah, professor, o 5 é um número natural, não está aparecendo o denominador. Coloca o 1 lá, que é um valor subentendido, e aí você faz a multiplicação. Ó. 5 vezes 1, 5. 1 vezes 8, 8. Então, o resultado, 5 oitavos. Essa é a fração que a Alexandra ficou. E a gente vai agora para a próxima parte. Então, vamos lá, galera. Continuando. Multiplicação de uma fração por uma fração. Aqui a gente vai ver como a gente realiza a multiplicação de uma fração por outra fração. E a gente vai ver duas situações para a gente resolver isso. Situação 1 diz o seguinte, ó. Jorge reservou metade do quintal da casa dele para fazer uma horta. Então, vou logo circular aqui, ó, metade. Vai ser para fazer a horta. Em um terço, já vou circular aqui um terço, ó, em um terço ele vai plantar verduras. E no restante vai plantar legumes. Qual fração do quintal de Jorge será ocupado pela plantação de verduras? Observe o seguinte, a metade vai ser para a horta, e dessa metade ele ainda vai tirar um terço só para plantar verduras. A questão quer saber justamente quanto é que vai dar isso aqui, né, em frações, a quantidade de partes que vão ser destinadas para a plantação de verduras. Foi o que eu fiz aqui. Eu fiz dois desenhos, só para a gente entender aqui. A gente vai olhar só para o primeiro desenho. O que foi que eu fiz? Eu dividi esse desenho em duas partes, porque isso representa aqui a fração 1/2, olha só. Representa a fração 1/2 aqui, essa primeira. Então, 1/2 é uma figura dividida em duas partes. Eu estou considerando uma dessas partes só. Então, 1/2 seria essa representação aqui. O que acontece? Essa metade aqui ela ainda é dividida em três partes, porque um terço dessa parte aqui, um terço dessa metade, no caso aqui, um terço disso daqui vai ser a parte que foi reservada para verduras. Então, por isso, eu repeti a figura aqui embaixo, só para saber que é só esse lado aqui a gente vai dividir em três partes. Eu vou dividir desse jeito, então. Ó. 1, 2, 3, tá? Então, olha só. Aqui eu tenho essa metade, e aí só uma, no caso dessa metade aqui, que foi dividida em três partes, só uma dessas três partes vai ser para verdura, vai ser só esse pedacinho aqui, então, ó. Só tem um detalhe, eu só dividi a parte do lado daqui. Quando eu vou dividir, encontrar um terço da figura, eu vou encontrar um terço da parte que eu estou considerando, mas eu tenho que verificar que a outra parte também então foi dividida em três partes, tá? Então ficaria isso aqui, ó. Eu vou continuar. Para a gente poder descobrir em quantas partes ao todo ficou dividida a figura. Isso daqui, então, ó, observa o seguinte, para a gente representar essa figura, qual seria a fração que representa ela? Observa o seguinte, essa metade aqui, dessa metade, foi dividida em três partes, é só esse pedaço aqui que vai ter verdura. Ou seja, é uma figura que está dividida em 6 partes, o denominador é 6, então, e eu estou considerando quantas? Só uma. Então vai ser 1/6 da figura, que vai ser, no caso aqui, 1/6 do quintal dele, né, do quintal, vai ser destinado para a plantação de verduras. Ah, professor, tem uma outra forma de resolver isso? Vamos para a forma prática da gente resolver isso aqui. Porque aqui é uma questão simples, questão pequena, com frações pequenas, fica simples da gente fazer utilizando desenhos e tentando identificar essa quantidade. Mas quando a gente vai para valores maiores, aí já fica um pouco mais complicado utilizar isso, então a gente vai para a forma prática de resolver. Qual seria a forma prática? Eu tenho metade. Essa metade, já que ela vai ser retirada 1/3 dessa metade, então eu vou multiplicar uma fração pela outra. No caso, eu vou ter 1/3 da metade, ou seja, 1/3 da metade vai ser 1/3 vezes a metade, ou metade vezes 1/3, isso é a mesma coisa, tá? O que a gente faz? A gente já viu aqui qual é a regra, multiplica numerador por numerador e multiplica denominador por denominador. Então vai ficar, ó, 1 vezes 1 vai dar 1, 2 vezes 3 vai dar 6. Ó. Olha só, o mesmo resultado do que se eu for analisar aqui a figura. Então, de forma prática, a gente acaba utilizando justamente esse formato de cálculo, que a gente chega no resultado mais rápido e a gente consegue encerrar ali aquela questão que a gente está resolvendo. Vamos ver outro exemplo? Situação 2. Na cidade em que Elisa mora, 4/5 da população torcem para um mesmo time de futebol. Dentre esses torcedores, 2/3 são mulheres. Então vamos lá. 4/5 torcem para o mesmo time de futebol, 2/3 são mulheres. Tá? Qual fração da população da cidade em que Elisa mora são mulheres? Olha só, são mulheres que torcem para esse time de futebol. Então, a questão quer saber justamente o resultado aqui no caso dessa multiplicação. Como é que eu sei que a questão quer saber o resultado dessa multiplicação? Porque eu tenho 4/5 e vou tirar 2/3 de 4/5. 2/3 de 4/5 é a multiplicação de 2/3 por 4/5. É basicamente isso. Então, o que eu vou ter aqui? Já que eu tenho 2/3 de 4/5, seria isso aqui, ó, 2/3, só para a gente entender de forma prática. De 4/5, esse D aqui ele vai representar para a gente uma multiplicação. Então, a conta que eu tenho para fazer é essa aqui, ó, 2/3 vezes 4/5. Aqui, observa que eu já estou resolvendo de forma prática. No exemplo anterior, a gente viu
como que a gente faz a montagem da questão para a gente entender como funciona a forma prática. Como a gente já sabe a forma prática, a gente resolve já direto de forma prática. Então, olha só, para a gente lembrar, como é que a gente resolve multiplicação de uma fração por uma fração? Multiplica numerador por numerador e multiplica denominador por denominador. Então vai ficar assim, ó, 2 vezes 4 vai dar 8. E 3 vezes 5 vai dar 15. Então, tá aqui, ó, resultado 8 quinzeavos. Esse é o resultado, no caso, da situação 2, onde a gente fez o quê? Multiplicação de uma fração por outra fração. Agora a gente vai para a parte final. Então vamos lá, para a gente finalizar. Simplificação ou técnica de cancelamento. Em que situações a gente vai utilizar isso aqui? Em situações que a gente tiver multiplicação com frações, tá? E aí a gente vai ver que a gente pode fazer o quê? A gente pode primeiro simplificar as frações para depois a gente começar a fazer a multiplicação. No que isso vai servir para a gente? Isso vai nos ajudar a ter números menores para a gente fazer as multiplicações no final. Por quê? Porque a gente vai conseguir encontrar frações que são equivalentes a essas frações que a gente tem, só que utilizando valores menores para isso. Se você não assistiu a aula de frações equivalentes, volta lá, assiste a aula de frações equivalentes para você entender do que se trata frações equivalentes. Porque quando a gente faz simplificação, eu vou encontrar uma fração que seja equivalente, ou seja, que tenha o mesmo valor numérico no final das contas, só que representado com números menores em caso de simplificação, tá? E aí o que a gente vai fazer? Olha só, na letra A a gente vai resolver 3 exemplos aqui. Na letra A eu tenho 2 quintos vezes 7 quartos vezes 15 onzeavos. O que acontece? Se eu só fazer a multiplicação dos numeradores e colocar o resultado, que é a técnica que a gente vai utilizar, fazer a multiplicação dos denominadores e colocar, a gente vai ter números muito grandes e vai ser mais difícil fazer essa multiplicação. Então, o que é que a gente faz? A gente faz simplificações antes de fazer o processo de multiplicação. De que forma a gente faz a simplificação? Olha só, o 2 e o 5 não tem um número em comum que dê para a gente fazer a simplificação entre eles. Só que como eu tenho multiplicação entre frações, eu não preciso necessariamente simplificar um de cima com um de baixo exatamente dessa fração. O que eu posso fazer? Olha só, eu tenho um 5 aqui embaixo e lá na parte de cima eu tenho um 15. A regra é que eu tenho que simplificar um de cima com um de baixo. E o que seria a simplificação? Dividir um de cima e um de baixo por um mesmo valor. Olha só, eu posso dividir o 5 por 5 e o 15 também dividir por 5. Lembra que por critério de divisibilidade, todo número terminado em 5 ou 0 é divisível por 5. Então, tanto o 5 quanto o 15 são números divisíveis por 5. O que é que a gente vai fazer, então? Simplificar um de cima com um de baixo, ainda que eles sejam de frações diferentes. Tá? Então, 5 dividido para 5, aí eu nem vou colocar aqui aqueles sinaizinhos de simplificação, já vou colocar só o resultado. Eu estou sabendo que estou simplificando por 5, vou ter que simplificar por 5, um de baixo e um de cima. Então, 5 dividido por 5, o resultado vai dar 1. Então, aqui embaixo vai ser só um resultado. 15 dividido para 5, o resultado é 3. Então, olha só, eu já não tenho mais o 5 aqui embaixo e o 15 lá em cima. Eu tenho 1 aqui embaixo e 3 lá em cima. Então, eu só vou fazer o quê? Eu sempre vou procurar números que dê para eu simplificar, um de cima e um de baixo. Observa aqui, olha, o 2 é um número par, que está lá em cima. Aqui embaixo eu tenho um número par, então eu consigo simplificar eles. O 2 e o 4, por serem números pares, dá para a gente simplificar por 2. Então, olha só, é o que a gente vai fazer. Ó. 2 dividido por 2, o resultado é 1. 4 dividido por 2, o resultado é 2. Então, olha só, a gente já tem números bem menores para a gente fazer a multiplicação. Ah, que números sobraram? O 7 e o 11. Aí o 7 e o 11 não dá para a gente simplificar porque eles são números primos. Tá? Então, a gente não tem como ter um divisor que seja comum para os dois. Vamos ver como é que ficaram essas frações agora? Olha o que ficou aqui de fração. Ficou 1 sobre 1. Eu vou repetir essas frações só para vocês verem o que sobrou aqui. Ó. 1 sobre 1 foi o que sobrou. Vezes 7 sobre 2. Vezes 3 sobre 11. Galera, a simplificação que a gente fez foi justamente para representar essa mesma multiplicação com frações onde eu tenho números menores para fazer a multiplicação. E aí é só a gente fazer a técnica que a gente já conhece para fazer multiplicação com frações. Qual vai ser a técnica? Multiplica numerador por numerador e denominador por denominador. Então a gente vai fazer aqui, ó, 1 vezes 7 vai dar 7, 7 vezes 3, 21. Então o numerador é 21. Aqui embaixo, ó, 1 vezes 2 vai dar 2, 2 vezes 11, 22. Então está aqui o resultado, ó, 21, 22 avos. Ah, professor, se eu não fizer essa simplificação, o que era que ia acontecer? Eu ia fazer a multiplicação com os números de cima, encontrar um número grande, fazer as multiplicações do número de baixo, encontrar outro número grande. Depois você iria fazer o quê? Simplificar a fração. Tá? Simplificando a fração, você chegaria nesse mesmo resultado. Tá? Porque observa o seguinte, 21 sobre 22, eu não tenho um número que seja comum para eu poder continuar dividindo. Não tenho como simplificar isso aqui.
Essa fração está no formato que a gente chama de forma irredutível, tá? Forma irredutível. O que seria a forma irredutível? Forma irredutível de uma fração é quando não dá mais para simplificar. Tá? Então, o que foi que a gente fez? A gente simplificou primeiro para depois multiplicar. Você pode primeiro multiplicar e depois simplificar, só que aí vai dar mais trabalho. Por isso que eu estou mostrando essa técnica para vocês. Tá? Vamos para a letra B. Olha só, eu tenho 7 quartos vezes 4 terços vezes 2 sétimos. Observa o seguinte, eu tenho um 4 aqui embaixo e um 4 lá em cima. Então, o que eu posso fazer? Eu posso dividir o 4 e esse 4 por 4 mesmo. Esse aqui é o que a gente chama de cancelamento, que não deixa de ser um processo de simplificação. Eu estou dividindo o de cima e o de baixo por 4. Então, 4 dividido por 4, o resultado vai dar 1. 4 dividido por 4, o resultado vai dar 1. Quando os números são iguais, quando eu tenho o mesmo número em cima e embaixo, tu já pode só cancelar eles, por isso que a gente chama de cancelamento, que é um processo de quê? De simplificação. Você vai simplificar, vai sobrar só 1. A mesma coisa acontece aqui, eu tenho um 7 em cima e um 7 lá embaixo. Significa que eu posso simplificar por 7. 7 dividido para 7 vai dar 1. 7 dividido para 7 vai dar 1. Tá? Então, olha só, vamos ver o que sobrou? Sobrou 1 sobre 1 aqui, vezes 1 sobre 3, 1 terço, vezes 2 sobre 1. E aí, ó, é só a gente fazer a multiplicação. Ah, professor, tem mais alguém que poderia simplificar? Não, porque fora os números que ficaram com 1 como resultado, só ficou um 2 lá em cima e um 3 aqui embaixo. São números primos, não tem um divisor que seja comum para eles, tá? Então, a gente só faz a multiplicação agora. Olha só, 1 vezes 1 vai dar 1, 1 vezes 2, 2. 1 vezes 3 vai dar 3, 3 vezes 1, 3. Pronto, 2 terços aqui o resultado, que já está na forma irredutível. Por quê? Porque a gente simplificou primeiro. Ah, se não tivesse simplificado primeiro, ia fazer todas as multiplicações, ia simplificar depois, chegaria no mesmo resultado. Observa que se você deixar para simplificar depois, vai dar mais trabalho, mas você chega no mesmo resultado também, tá? Por isso que eu estou mostrando essa técnica para vocês. Vamos para a letra C, o último para a gente encerrar. Olha só, eu tenho um número natural vezes duas frações. Aí lembra o que foi que a gente viu lá? Ah, é um número natural, eu consigo representar na forma de fração? Consigo, é só colocar o 1 lá embaixo. Lembra que 1 é um valor subentendido. Só para a gente deixar com tudo igual, ter todos aqui com numerador e denominador. Mas o que a gente pode observar? Os números que dá para a gente simplificar. Olha só, se a gente for observar, eu tenho um 9 lá em cima e um 18 aqui embaixo. Tanto o 9 quanto o 18 são números que são divisíveis por 9. Então eu posso fazer 9 dividido por 9, o resultado vai dar 1. 18 dividido por 9, o resultado vai dar 2. Pronto, já resolvi um aqui. Olha outro detalhe aqui. Eu tenho 4 lá em cima e tenho um 24 lá embaixo. Então, são dois números que são divisíveis por 4. Posso simplificar por 4. 4 por 4 vai dar 1. 24 dividido para 4 vai dar 6. Olha só o que sobrou. Sobrou aqui, eu vou colocar para frente para a gente ver o que sobrou. Sobrou 1 sobre 1 aqui, vezes 3 sobre 2, vezes 1 sobre 6. Observa mais um pouquinho um outro detalhe. Olha só, das simplificações que eu fiz, do que sobrou aqui, observa que eu tenho um 3 lá em cima e um 6 lá embaixo. Esses dois números são divisíveis por 3, então eu consigo fazer mais uma simplificação ainda. 3 dividido por 3 vai dar 1, 6 dividido por 3 vai dar 2. Pronto. Agora, olha o que sobrou. Sobrou 1 sobre 1 aqui, vou só repetir, só para a gente ver o que sobrou, tá? 1 sobre 2 sobrou aqui, vezes 1 sobre 2 foi o que sobrou aqui, ó. Essa é a conta que eu tenho. Agora eu não tenho mais o que simplificar, só fazer as multiplicações. 1 vezes 1 vai dar 1, 1 vezes 1 vai dar 1. 1 vezes 2 vai dar 2, 2 vezes 2 dá 4. Resultado aqui, ó, 1 quarto. Tá? Aí eu já tenho o resultado na forma irredutível. Então, essa é uma técnica que vai ajudar vocês a fazer o cálculo muito mais rápido, com muito mais facilidade. Por quê? Porque você vai fazer multiplicações com números que estão sendo representados com um número menor, tá? Frações que estão sendo representadas com números menores. Ele vai facilitar o cálculo para vocês. Galera, essa era a aula que a gente tinha para hoje. Se você gostou, deixe seu like, inscreva-se e ative o sininho para receber as notificações das próximas aulas. Até mais, galera. Valeu!